Questão 25 diz: quando você se olha em um espelho côncavo e vê seu rosto aumentado e direito. Bom, que caso que é esse? É o caso do espelho de aumento, né, meninas? Que vocês usam para tirar os pelos do bigode com a pinça. Como é que funciona para te ver o teu rosto aumentado e direito? É o quinto caso, meu irmão. No quinto caso, você é obrigado a colocar o objeto entre, né, o seu rosto entre o foco e o vértice do espelho. Então aqui fica o objeto. Como é que fica a imagem? A imagem fica grandona aqui atrás do espelho. O que que essa imagem é? Essa imagem é maior, direita e virtual, né? Toda a imagem direita é virtual. Então o seu rosto se encontra entre o foco e o espelho. Canadá. Questão 26. Dispõe-se de três espelhos x, y e z. O espelho x é plano, y é côncavo e o z é convexo. Para conjugar um objeto real qualquer sua imagem real e ampliada, quais espelhos poderão ser utilizados? Bom, tu quer uma imagem real e ampliada. Qual é o único jeito de fazer uma imagem real? É utilizando um espelho côncavo. E para ela ser real e ampliada, teria que ser o terceiro caso. Né? Isso aqui é o terceiro caso do espelho côncavo. Então, somente o espelho Y. Brasil. Infelizmente, nessa parte aqui, é importante saber os casos de cor. Facilita muito. Vou limpar e dar uma subidinha para ficar aqui. Eu gosto sempre de escrever mais para cima. A questão 27, ela é uma questão um pouquinho mais técnica, eu acho, se eu me lembro bem. Vamos ver aqui. A distância entre uma lâmpada e sua imagem projetada é 30. Opa, isso é importante. Essa distância que ele está dando de 30 é a distância entre a lâmpada e sua imagem projetada. A imagem é 4 vezes maior que o objeto. Não tenta fazer exercício de espelho se o exercício for complexo antes de fazer o desenho. Quais são as pistas que eu tenho nesse exercício aqui? A imagem foi projetada. Só podemos projetar imagens reais. Bom, se a imagem é real, isso me encurta os casos para 3 casos. Ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro. E ela é 4 vezes maior, só pode ser o terceiro. Faz um esboço do caso. Não precisa ficar desenhando raios e tal, né? Mas faz um esboço. O que é o terceiro caso? Tu tem o foco, tu tem o centro de curvatura, ou raio do espelho. O objeto encontra-se entre o centro e o foco, não quer dizer que seja bem no meio. E a imagem vai ser grandona aqui atrás. O que ele deu? Ele deu a distância entre o objeto e a imagem. Ele deu essa distância aqui, ó. Por isso que o desenho é importante. Essa distância vale 30 centímetros, ok? O que essa distância é para nós? Nada. Para nós interessa isso aqui, que é o DO, a distância do objeto, e interessa isso aqui, que é o DI, a distância da imagem, sempre em relação ao vértice do espelho. Então, pelo desenho, o que nós concluímos? Que a distância da imagem é 30 mais a distância do objeto. Essa é a primeira informação que o exercício me deu. O que mais que eu tenho? A imagem é 4 vezes maior. Isso é o aumento. O que é aumento? Aumento é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Só que é aí que vem o fator que deixa o exercício difícil. A imagem é 4 vezes maior, só que ela é real, então ela é invertida. Todas as imagens invertidas possuem um aumento negativo. Então tu não pode botar aqui que o aumento é 4, tu tem que botar aqui que o aumento é menos 4. A parte dos sinais é a pior parte de espelhos. Geralmente quando tu erra uma questão de espelhos e tu acha que tu está fazendo tudo certo é porque tu errou o sinal. Então fica menos 4 igual a menos di sobre do. Posso já cancelar o sinal para facilitar a minha vida. Então 4 é igual. O que é o di? O di é 30 mais do. Então no lugar do di eu meto 30 mais do sobre do. Isola aqui, fica 4 vezes a distância do objeto igual a 30 mais do. O do vai passar para cá negativo. 3 do igual a 30. Acabei de descobrir que a distância do objeto vale 10 centímetros. Esse objeto foi colocado a 10 centímetros do espelho.
Se a distância do objeto é 10 e DI é 30 mais do, o que vai ser o di? O di vai ser 30 mais do, o di vai ser 40 centímetros. Então eu já sei que a distância da imagem é 40 e que a distância do objeto é 10. Então vamos ver, o espelho é convexo, impossível. Tem que ser côncavo, porque a imagem é real. A distância da lâmpada ao espelho é 40. O que é a lâmpada ao espelho? É o do. O do vale 10. O que esse sem vergonha fez aqui? Inverteu a letra B com a letra C. A distância do espelho ao anteparo é 10. Ó, cuida com esse negócio de anteparo, tá? Quem que tá no anteparo? O que é o anteparo? O anteparo é a localização da imagem. Então, o que ele está dizendo aqui? A distância do espelho ao anteparo é o di. O di vale 40, ele inverteu. E aí me sobra a D e a E. Para mim responder a D e a E, eu tenho que saber o foco do espelho. Então tu vê uma questão que mistura tudo. O que eu vou ter que fazer agora aqui? O inverso da distância focal é igual a o famoso 1 sobre fudido. Equação de Gauss. O foco, I want to know. A distância da imagem é 40. A distância do objeto é 10. O mínimo ali fica 40. Estou usando aqui o espaço da questão de baixo. Então teremos 40, 1 mais 4. Então teremos 5F igual a 40. 5F igual a 40. Então a distância focal vale 8 centímetros. O foco é 8. Diz aqui que a distância focal é 7, está fora. Aí, claro, né? Se o foco vale 8, o raio de curvatura ou centro de curvatura vale 16. Equador. Essa é uma questão bem técnica. Muito bonita essa questão. Tu teve que fazer o desenho, tu teve que ver a proporção ali do di e do do, e tu ainda teve que mudar o sinal do aumento. Essa questão, tu tem que saber tudo o que precisa saber sobre espelhos. Vamos para 28. Um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice de um espelho côncavo, de raio de curvatura 30. Com essa informação eu já sei qual é o caso, né? Temos o eixo principal de um espelho, temos o foco e temos o centro. Né? Se o raio de curvatura é 30, se o raio é 30, o foco está a 15. E aí diz que ele é colocado a 40, estamos no primeiro caso. Tu está colocando o objeto atrás do centro. Ao colocar o objeto atrás do centro, tu tem que saber que a imagem fica pequenininha entre o centro e o foco. É o primeiro caso. Neste caso, a distância da imagem em relação ao espelho será. Vamos ver se as alternativas ajudam um pouco. Se o raio é 30, daqui até aqui eu tenho 30, daqui até aqui eu tenho 15. Então a imagem tem que ser um valor entre 15 e 30. 12 não pode ser. Mas pode ser 16, 20, 24, 30 também não pode ser, né? Porque 30 ela estaria em cima do centro, aí teria que ser o segundo caso. Todo caso, vou ter que fazer o cálculo aqui, né? Qual é o cálculo? 1 sobre fudido. 1 sobre fudido. Quando é que vale a distância focal? 15. Quanto é que vale a distância da imagem? I want to know. Quanto é que vale a distância do objeto? 40. Isola antes de fazer o mínimo, eu prefiro assim, mas cada um faz do seu jeito, a matemática é bem democrática. Menos 1 sobre 40 igual a 1 sobre a distância da imagem. Qual é o mínimo entre 40 e 15? Acho que é 120. 120 dividido por 15 vai dar 8. 120 por 40 vai dar 3, que é igual a 1 sobre a distância da imagem. Então nós teremos 5 vezes a distância da imagem igual a 120. A distância da imagem é 120 dividido por 5, que dá 24. Dinamarca é a resposta. A questão 29 diz, num espelho côncavo de raio de curvatura R, distância focal F, e a distância do objeto P, para obtermos uma imagem real e maior que o próprio objeto. Opa, real e maior. Qual é o único caso que a imagem é real e maior? O terceiro caso. Tu tem um espelho, tu tens o foco, tu tens o raio de curvatura. O objeto deve ser colocado entre o raio e o foco.
terceiro caso, para a imagem da grandona aqui nos cafundó do Judas. Então, a distância do objeto é P. A distância do objeto P deve estar entre o foco e o raio. Então, a distância do objeto P, esse P tem que ser maior que o foco, mas tem que ser menor do que o raio do espelho para que fique entre os dois. Equador. E o último, né? Ah, não tem mais um nessa página aqui. A questão 30 é uma questão sem alternativas, tem que fazer no braço. Um objeto real frontal tem sua imagem projetada no anteparo e ampliada 2 vezes. Bom, aqui já está todas as pistas. A imagem é projetada. Só pode ser projetada uma imagem real. Então o espelho é tipo de espelho côncavo. Somente o espelho côncavo produz imagens reais. E ela foi ampliada 2 vezes. Quando ela é ampliada 2 vezes, que caso que é? O terceiro. Faz um esboço do caso para não fazer cagada. Foco, centro, ou foco e raio. O objeto está aqui. A imagem está grandona aqui atrás. Aqui está a imagem grandona aqui atrás. Tá? Esse verdinho aqui eu vou ter que trocar a cor, que acho que não dá para ver muito bem. Ficou verdinho com as bordas rosa. Que bichice. A distância do anteparo ao vértice do espelho. Eu tenho que o raio é 40 e ele quer a distância do anteparo ao vértice. Quem quer o anteparo? O anteparo é a imagem. Então a minha incógnita nesse exercício é o DI. Eu não tenho DI, não tenho DO, tenho o raio que é 40. Bom, se o raio é 40, o foco vale 20. Mas eu tenho um aumento, só que de novo, né, a imagem é invertida. Isso é uma merda. Quando tu erra o sinal. Aumento é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Se a imagem foi ampliada 2 vezes, mas ela é invertida, o aumento é menos 2. Menos 2 igual a menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Os dois ficam positivos. A distância da imagem será o dobro da distância do objeto. Achei uma relação entre os dois. 1 sobre fudido. 1 sobre fudidinho. Fudidinho, sapecona. O foco vale 20. A distância da imagem é o dobro da distância do objeto. Inverso da distância do objeto. Faz o mínimo aqui. O mínimo será 2 vezes a distância do objeto. Então aqui eu vou ter 1 mais 2. Aí eu tenho 3. 3 vezes 20 dá 60. Aqui faltou espaço. Vamos pegar isso aqui e vamos meter para cá. Então eu vou ter que 1 sobre 20 é igual a 3 sobre 2DO. Perdi meu tempo aqui, mas tudo bem, né? Fica 60 igual a 2DO. Fica que a distância do objeto é 30 centímetros. Mas tu não quer a distância do objeto, tu quer a distância da imagem. E tu sabe que a distância da imagem é o dobro da distância do objeto. Então a distância da imagem será 2 vezes 30, que dá 60. Do anteparo ao vértice do espelho, a distância será 60 centímetros. Limpando, a última questão dessa página é a 31 da FUVEST. Isso é uma questão bala. Olha só. Uma câmera de segurança foi instalada no ponto C aqui. E ela visualiza a região inclinada, né? Visualiza a região clara indicada. Quer dizer, a região azul ela não visualiza, né? Porque aqui tem uma parede e aí botaram a câmera num baita lugar. Desejando aumentar o campo de visão da câmera, foi colocado um espelho plano retangular ocupando toda a região da parede entre os pontos A e B. Esse é o pega-ratão do exercício. Olha só. Foi colocado um campo que ocupa um espelho que ocupa toda essa parede AB aqui, ó.
Toda essa parede AB foi feito um espelho. Só que, o que os caras estão fazendo? Os caras estão gastando dinheiro. Por quê? Não existe um raio de luz que consiga sair da câmera, bater lá no ponto A, no canto do espelho e ser refletido para cá. Porque essa parede impede. Então o que esses loucos deviam ter feito quando eles construíram esse espelho aqui? Eles deviam ter colocado um espelho que terminasse nesse ponto aqui. Aliás, para nós, por causa da parede, é como se o espelho parasse aqui. Aqui, ó. Não adianta ter o espelho. Daqui para cá, esse espelho não está fazendo nada. Porque não tem como um raio de luz vir da câmera e bater aqui nessa região. Por quê? Porque a parede não deixa. O que vira isso aqui agora? Uma questão de campo visual. Tu vai pegar a tua régua e vai medir a distância, né? Aqui já tem o prolongamento do espelho. Tu mede essa distância aqui, então vou ter que prolongar aqui. Eu não tenho régua, né? Então tem que fazer no olho aqui. Então aqui vai estar a câmera linha. Então eu vou traçar linhas que passam pelos cantos aqui do espelho, né? Esse vai ser o aumento do campo de visão que essa lâmpada, que essa câmera vai me dar. Quer dizer, esse espaço aqui vai continuar sem ser visto, ó, vou pintar o que tu não vai mais ver, né? Isso aqui continua sendo uma zona escura, quer dizer, se um ladrão se esconder aqui, a câmera não consegue filmar o ladrão, e essa parte aqui também continua sem ser vista pela câmera escura. A outra região ali que ficou dentro do cone visual do espelho, essa região aqui que está dentro do cone vai continuar sendo vista. Então a resposta correta é letra B. A letra B. Tem que cuidar com a C, porque a C está ocupando o espelho até o canto, e não tem essa partezinha aqui, né? E a A, bom, a única possível é a B. Mas é uma baita questão, tá? É uma questão bem interessante. O truque é não se apavorar.